Torcedor rubro-negro, a imprensa tá igual a gente, só vive a expectativa desse jogo de hoje. Flamengo e Chelsea promete. Ó, tem alguns cortes e crédito de imagem ao Sport TV, Grupo Globo, o link abaixo na descrição. E se inscreva no canal ASR Fla, caso você não seja inscrito. É lógico, ative o sininho de notificações, compartilha com a geral, comenta aí, dê seu palpite, dê sua opinião e chega dando aquele like porque ajuda demais a gente. É de graça e não dói. O Flamengo e sua provável escalação contra o grande Chelsea europeu, que hoje a gente vai calar muita gente. Bora conferir tudo. Ok, vamos de Mengudo então, é hoje, hein? Ih, rapaz, então tá. E aí, o que o Flamengo quer? Quer vencer quem? Chelsea. Chelsea, do português Chelsea. Porque quer a liderança do grupo D. 23 anos e a frieza de um veterano. O Palmer é talvez a grande estrela, o craque do time. Um time muito difícil de ser defendido, né? De ser pressionado também pela estrutura que eles usam dentro do campo. Felipe Luiz se debruçou sobre o Chelsea não apenas nos últimos dias, mas nos últimos meses. Assistimos o Chelsea durante toda a temporada, é uma referência, né, de jogo, porque é um time taticamente com um modelo perfeito, com muitas soluções para todo tipo de pressão. O que não significa imbatível. É muito claro da forma que eu acredito que escolhemos para o caminho ser traçado até a vitória. Acreditamos que também podemos ter chances de ter a bola pela qualidade dos nossos jogadores e pelas soluções que eles têm. Por isso acreditamos muito fortemente de que vai ser um jogo lindo, muito bonito. É um jogo que mexe com muita gente. São esperadas 50 mil pessoas aqui no estádio da Filadélfia. E quem jogou, ganhou e tem relação com os dois clubes também vive essa expectativa. Davi Luiz, hoje no Fortaleza, conquistou a Liga dos Campeões com o Chelsea em 2012. No Flamengo, ganhou a Libertadores de 2022, justamente o título que classificou o clube para a Copa do Mundo. O zagueiro chegou a ser garoto propaganda do time na divulgação do campeonato nos Estados Unidos, mas não teve o contrato renovado e se despediu. O Flamengo pode surpreender muito nessa questão de intensidade. E nesse plano de jogo bem definido, que muitos, eu acho que talvez do Chelsea não conhecem ainda a maneira que o Flamengo vem jogando. Para mim vai ser um jogo muito, muito bonito de se ver e que ambas as equipes têm a possibilidade de sair vencedor. Que reencontro, hein? Porque o Felipe Luiz, a gente fez até um material especial, né, falando sobre isso na semana passada. O Felipe Luiz não viveu exatamente o melhor momento da carreira de jogador no Chelsea, mas vai encontrar seu ex-clube agora na posição de comandante. Isso é legal demais, hein? E tem o Jorginho também. Aí eu diria que viveu, no caso. Isso, e a lei do ex só vale pro Jorginho, tá? Que o Felipe Luiz não pode fazer gol. Não, mas vai, ele também pode comemorar muito. Pode. Deve, Vamos lá. Vamos falar do que muda os quiser. laterais, né? Os laterais, na lateral esquerda a gente já estava esperando, na direita a gente tinha uma certa dúvida. Flamengo é favorito para... Você iria de Wesley? Eu iria de Varela. Eu também. Mas assim, acho que não faz tanta diferença não. Não vai mudar não. Você não vai nem ganhar nem perder o jogo aí. Muito pelo contrário, né? Isso. Ok. Eu queria lembrar da... Só do outro lado Vini. que eu acho que não tem dúvida, né, Mari? Eu acho que na direita, Wesley, Varela, quem jogar vai corresponder. Acho que são dois grandes jogadores. Agora, na esquerda, ainda que o Ayrton Lucas também seja um baita lateral, acho que faz muito mais sentido você escalar o Alexandro, que tem toda essa bagagem de Europa, de enfrentamento contra o Chelsea, né? Então, acho que não tem nem muita dúvida em relação à entrada do Alexandro, né? Pois é, eu citei lá quando a gente falava de Botafogo a estratégia do Paiva e destacando como ele foi feliz, né? E claro que agora, depois do resultado, todo mundo concorda. O Felipe Luiz usa uma citação que nem é dele, nem é autoral. Aliás, deve ser Clarice Lispector, né? Porque todo mundo fala isso, em algum momento vai cair na Clarice Lispector isso aqui. Ataques ganham jogo. Carlos Drummond de Andrade. Defesas ganham campeonatos. E ele tem razão. Todo mundo que falou isso aqui tá bem certo. Eu só discordo, e aí, pra mim, ali o Paiva ganha todas as estrelas. Nem isso aqui é uma máxima absoluta. Não, primeiro que isso que a gente está vendo não é um campeonato. Defesas ganham campeonatos, isso é uma Copa. É uma diferença muito grande.
Defesas ganham campeonatos porque você tem 38 partidas então no bota Campeonato a Copa Brasileiro. ali e fala que é do Drummond e tá tudo resolvido. Não, numa Copa você pode jogar de outra maneira. Não precisa ser defensivamente. Este é o eu acho que o Flamengo não tem que jogar defensivamente mesmo. Porque o Flamengo é melhor do que o Chelsea. O Flamengo tem que ir pra cima do Chelsea. Eu nem sei se o Flamengo tem jogadores com características para montar um time defensivo para fazer o que o Botafogo fez ontem. Não, inclusive o Botafogo ontem com 10 goleava. Só fez um porque estava com... Tem que tirar sempre, né? Sempre melhor o jogo. Mas no caso do Flamengo e do Felipe Luiz, Vini, o que eu falava é que é exatamente sobre isso aí e falta o plus a mais, né? Na verdade, quem vai definir a sua estratégia não é você. É o seu adversário, né, Vini? Em que pese o Chelsea ter sido o quarto colocado da liga que, em tese, é a mais competitiva, a mais forte do mundo, a Premier League, a gente tem que lembrar, foi campeão da terceira divisão dos campeonatos europeus. E o Flamengo hoje é referência aqui no continente, então acho que faz todo sentido você minimamente ser inteligente, não ir pra cima, né, igual louco, mas jogar, né? E acho que o Flamengo hoje tem a possibilidade de fazer um jogo de igual para igual com o Chelsea e não ser tão defensivo e não ter uma estratégia tão defensiva como ontem o Botafogo foi obrigado a fazer. Acho que o jogo do Botafogo ontem passava por ser defensivo e por ser inteligente. Hoje o Flamengo, além de se defender bem, que eu acho que é o mínimo contra um gigante da Europa, você tem muito mais possibilidade de jogar. E os tempos são outros mesmo, né? Porque a gente fala o PSG, aliás, olha aí, ó, ao vice. O Chelsea não é o PSG. Quanto tempo a gente levou para falar isso aí? O Botafogo não é a Inter de Milão. Quanto tempo a gente levou? Vamos ver a classificação do grupo do Flamengo. Então vamos colocar na tela? Porrinho na tela. O Flamengo que estreou vencendo. Isso, né? Até desempate aí é cartão. Tudo igual, né? Isso. Tá. Então tá, nesse momento, inclusive, líder e vice-líder. Flamengo e Chelsea. Aí vem o Los Angeles FC e o Esperance, tá? Que perdeu pro Flamengo e o terceiro perdeu para o segundo, no caso, tá? Muito bem. Queremos saber tudo de Flamengo e Chelsea. Que jogo é esse? O Botafogo colocou um calor nessa Copa do Mundo de Clubes, mostrou as credenciais sul-americanas e agora o Flamengo vai ter uma responsabilidade de fazer bonito, hein, Thiago? Pra você, bom dia. Tô vendo que já tem concentração de flamenguistas por aí. Bom dia pra você, Renata, Edu, Cicinho, Ronaldo, todo mundo tá acompanhando o jogo aberto. Já na frente aqui do Lincoln Financial Field, estádio na Filadélfia, palco desse jogo, palco também do atual campeão do NFL, né, do Philadelphia Eagles, aqui com a torcida do Flamengo já chegando, já concentrada. Falta mais ou menos quase 4 horas pro jogo, mas os flamenguistas estão acreditando sim, é o jogo na teoria mais difícil dessa primeira fase, né, depois da vitória na estreia por 2-0 contra o Esperance da Tunísia, o Chelsea que também venceu o Los Angeles. E eu tô aqui com o pessoal que chegou cedo, vai ter concentração, chega mais aqui perto. Ontem o Botafogo ganhou, surpreendeu, ganhou do PSG por 1-0, né? Isso deixa vocês acreditarem ainda mais que é possível uma vitória? Bom dia. Bom dia a todo mundo. 100%. Pro Flamengo nada é impossível. Todo mundo veio de muito longe para acompanhar esse jogo e a gente vai carregar essa vitória. A gente vai levar essa vitória para casa. O sinal foi pro espaço, mas a gente espera que seja só um sinal. Que o Flamengo hoje possa estar presente, concentrado, muito pronto para jogar contra o Chelsea. Que, aliás, eu ouvi uma conversa, o Chelsea pode poupar jogadores. Será que depois de ontem, PSG e Botafogo, vai acontecer isso? Estamos de volta com a Redação Sport TV, recebendo Tim Vickery e Luiz Antônio Simas, nesse clima aí, da expectativa para Flamengo e Chelsea, jogo na Filadélfia, hoje às 3 da tarde, horário diferente. Então o nosso aquecimento começa às 2, né? Hoje, mais uma vez, vamos sair do ar um pouquinho mais cedo, passando a bola direto para o Seleção Sport TV, e aí o Seleção fica no ar de 1 às 2, quando começa o nosso aquecimento, bola rolando às 3. Vamos voltar à Filadélfia, né? Já estivemos lá com o André Rizek. Aliás, desculpa, o Seleção fica no ar de meio-dia às 2 e aí entra no ar o aquecimento do Sport TV. Falando em aquecimento, Richard, a gente está aqui levando em conta as questões climáticas e tal, e eu esqueci de perguntar isso pro Rizek. Tá calor aí? Oi, Rizek, tudo bem? Bom dia pra você, pro Tim, pro Simas, pra todo mundo que tá com a gente. Olha, perdão, ô Barreto, você falou do Rizek que eu encontrei há pouco aqui. Bom dia, Barreto. Enquanto você falava, Barreto,
Gritos de Mengo por todas as partes. Aí, ó, os rubro-negros já estão por aqui, os fãs do Chelsea também. E respondendo a sua pergunta, começa a esquentar, viu? 24 graus, sol, mas pro horário da partida realmente existe essa expectativa de uma temperatura na casa entre 30 e 32 graus. É um cenário completamente diferente daquele que o Flamengo encontrou no jogo contra o Esperance da Tunísia também aqui, que foi um jogo à noite, com tempo bem fresco, vento, até um pouco de chuva antes de a partida começar. Bom, como eu disse, os fãs já estão por aqui, Barreto, e temos hoje uma expectativa de público de 50 mil torcedores para essa que é uma das partidas mais aguardadas dessa primeira fase da Copa do Mundo de Clubes. E no discurso dos jogadores e do técnico Felipe Luiz também, viu? Ontem nós tivemos a oportunidade de conversar com dois jogadores veteranos do Flamengo, o Danilo, que tem 33 anos, o Alexandro, que tem 34 anos, e os dois, que passaram 13 anos na Europa praticamente, os dois também revelaram ali uma expectativa, uma ansiedade de ter esse enfrentamento com um clube europeu, eles que viveram isso durante tantos anos, né? E o que eles disseram, assim, num contexto geral, é de que o Flamengo tem que tentar igualar o dinamismo da equipe do Chelsea. O Danilo citou isso, que é uma equipe muito ágil, muito rápida, que o Flamengo vai ter que correr mais hoje aqui na Filadélfia e traçar uma estratégia, não abandonar as suas características. O Alexandro bateu nessa tecla também, que o Flamengo vai sim ter que agredir, vai precisar saber sofrer, mas também vai precisar tomar as rédeas do jogo em algum momento. Mas o discurso é sempre de que existe fortemente a possibilidade de o Flamengo, se tiver no seu melhor dia, se conseguir o seu melhor encaixe, de conseguir agredir, machucar e, por que não, vencer o Chelsea. E na entrevista coletiva, ontem aqui no estádio, o técnico Felipe Luiz falou justamente sobre isso, de não abandonar as suas convicções. Ele disse, ora, se já estou há 8 meses trabalhando assim, com um time que tenta ser dominante, por que eu vou deixar de fazer isso neste momento? E do outro lado, né, o técnico do Chelsea, o italiano Enzo Maresca, elogiou o Flamengo, né, disse que a equipe não à toa está invicta há alguns jogos, são 9 partidas de invencibilidade, e disse que vai rodar o elenco, né? Falou que realmente parece uma pré-temporada, mas que não, que é uma Copa do Mundo de Clubes e que o Chelsea veio para tentar vencer. Então vamos ouvir as duas entrevistas, os técnicos envolvidos nesse grande jogo, Felipe Luiz e Enzo Maresca. Abrir mão da convicção jamais. Eu tenho uma convicção, uma ideia muito clara do que eu penso do jogo, muito clara da forma que eu acredito que escolhemos para o caminho ser traçado até a vitória. E o adversário, que dependendo da qualidade, tanto ofensiva como defensiva, nos vai causar dificuldades e nos vai colocar em algum terreno aonde também estamos preparados para jogar, porque treinamos todas as fases do jogo, sempre, mas treinamos da mesma forma. A gente não tem, nunca, jamais vou mudar o meu estilo de jogo por causa de um adversário. Seria completamente e absolutamente na minha visão e opinião, até errado para os jogadores. Por que eu estou falando para eles 8 meses para jogar de uma forma e agora eu iria mudar? Então, sem nenhuma dúvida, vamos continuar da mesma forma e o jogo que vai ditar em qual terreno a gente vai andar dentro do campo durante o jogo. No injury at the moment, and because it's a tournament and we have a game every 3 days, we need to rotate player. I'm not saying that we're going to rotate 10, 11 players each game, but we need to rotate 3, 4, 5 players each game for sure. That they are very good team. They play nice football. It's nice to watch them. They have many good players. The manager is a former player, played many years in Europe, so I know him. And the reason why they are unbeaten in Brazil for many games and they are doing very well in Brazil is because watching them you realize that they are a very good team, very good organization, and like any Brazilian team, full of quality player, technical player, we need to try to be at our best to win the game.
Bom, Barreto, o Felipe Luiz tem todos os jogadores disponíveis, são 31 jogadores aqui nos Estados Unidos, mas falando especificamente de Nico de la Cruz, ele voltou a treinar com o grupo ontem, né? Aliás, foi a primeira vez no ano que o Flamengo teve todos os jogadores do elenco à disposição, tá com o departamento médico vazio. Mas existe a dúvida ainda se o Nico de la Cruz poderá ficar, inclusive, no banco de reservas. Felipe Luiz não conseguiu confirmar. Alexandro tá bem, muito provavelmente vai pro jogo. A Arrascaeta tava com gelo no joelho direito por esses dias, mas também não tem nenhum problema físico, e o Jorginho será mantido no meio-campo, viu, Barreto? Então temos a expectativa de um time igual ao que jogou a estreia, Richard. As escalações não foram oficialmente divulgadas ainda, né? Mas o que a gente tem visto aí igual não, né? Porque tem a saída do Ayrton Lucas. Seria só então, a gente está mostrando aí os campinhos. Com dúvidas sobre Wesley. Bom, Barreto, olha só. Vai. Isso. Não, então, a base deve ser mantida ali, né? Com o Rossi, aí na lateral direita, o Wesley ou Varela. Eu vejo que o Varela ganha mais chance, viu, Barreto, por conta da condição defensiva. O Felipe falou muito dos pontas do Chelsea, então acho que o Varela tem uma condição defensiva mais forte do que o Wesley. Aí os zagueiros Léo Ortiz, Léo Pereira, o Alexandro, normalmente voltando à lateral esquerda. Jorginho, Pulgar, Gerson, Arrascaeta e na frente provavelmente também uma mudança, né? Aí manteria o Luiz Araújo, mas com a saída de Pedro para a entrada de Bruno Henrique, acho que é o favorito porque já vem com ritmo de jogo, e o Plata voltou ficou pouco mais de um mês fora, voltou a jogar na estreia aqui na Copa do Mundo de Clubes. Fisicamente talvez não esteja ainda no seu ponto ideal. Eu apostaria em Bruno Henrique, mas claro, o Plata entrou no segundo tempo do jogo contra o Esperance, e se está disponível, o Felipe Luiz também conta com ele. Valeu, Richard. Muito obrigado pelas informações, pela participação na redação. Bom trabalho para você, para as nossas equipes aí. Temos também algumas manchetes da expectativa para esse jogo. Acho que o ponto fundamental do que a gente ouviu aí dos dois treinadores é o Felipe Luiz dizendo que não vê motivo para mudar a forma de jogar. O Botafogo, por exemplo, viu o motivo de mudar a forma de jogar contra o PSG, um time muito poderoso e tal. Se ele está tirando o Pedro, ele está mudando de alguma forma, né? Eu imagino... E parece que seja uma mudança que ele faz às vezes, né? Mas eu imagino Gerson fazendo parte de 3 volantes. Gostei desse título aí que passou, desculpa. Golias em dia de Davi. Né? Realmente se inverte a relação. O Flamengo, por exemplo, entrou em campo com o tal valor de mercado lá do Transfer Market 10 vezes maior do que o Esperance. Agora o do Chelsea é 5 vezes maior do que o Flamengo. Chelsea é um time... Não chega a 10, mas é 5 vezes maior. O clube adotou filosofia de muitos jogadores jovens. Eu acho que não tem ninguém com mais que 27 no elenco do Chelsea. Então, eu imagino o Gerson fazendo parte de 3 no meio campo, até para liberar o Jorginho um pouco, para enfiar, para dar a bola para aquelas pontas em velocidade. Aí eu acho que o Flamengo pode ganhar o jogo. Jorginho munindo as pontas. Então seria uma formação um pouquinho diferente da que a gente costuma ver no Flamengo. Ele vai jogar contra o meio campo do Chelsea com 2, um deles sendo o Jorginho, que não é um grande atleta. Pulgar, não, eu acho que ele vai precisar de 3 naquele setor. O Jorginho joga numa posição onde ele precisa marcar. Né? Mas ele não tem a característica física, o vigor físico como característica. Por isso ele nunca poderia ter sido valorizado aqui. Ele teve que ir para fora para ser valorizado, porque o futebol brasileiro não estava procurando um tipo de meio-campista assim. E se realmente se confirmar a entrada do Bruno Henrique no lugar do Pedro, eu estou pensando assim, como é a disposição dos jogadores no campo? Porque você então está imaginando o Gerson como fazendo uma linha de volantes. Com Pulgar e Jorginho. Porque ele tem que competir com atletas. Né? Mas aí como é que se formaria o trio de ataque então? Vira um 4-3-3 um pouco diferente. Sim, o 4-3-3 de 3 volantes. Isso. Né? Luiz Araújo pela direita, Bruno Henrique pela esquerda e Arrascaeta de falso 9? Pode. Ou Bruno Henrique de centroavante e Arrascaeta pela esquerda. Pode ser. Eu acho que ele vai com... Eu acho invertindo o Luiz Henrique Arrascaeta, como ele invertiu o Luiz Araújo.
Não, eu acho que se ele fizer o que ele fez aí e tal, é mais fácil o Bruno Henrique vir de falso 9. O Bruno Henrique lá na frente. Pelo menos ele vinha fazendo isso. Vai ser interessante observar. Não é a formação mais convencional do Flamengo, né? Porque tem chance do Pedro jogar, não é isso? Não está confirmado. Mas eu acho que quando também o Felipe Luiz diz que não muda a forma de jogar, é que assim, não vai abdicar de atacar, né? Mas talvez queira mais combate no meio de campo mesmo, porque senão, né? Perder o meio de campo, aliás, é um tema bem recorrente, né, para os clubes brasileiros nesse Mundial. Bom, galera, o vídeo é isso aí. E, cara, eu tô ansioso, cara. Eu tenho um problema sério, porque o Flamengo vai jogar e o Flamengo é meu Flamengo, pô. Eu sou torcedor que vive e respira Flamengo. O Flamengo vem com a escalação diferente, eu acredito. Um time mais veloz, com um porte físico mais forte, porque com o Pedro, eu acredito que o Pedro não vai entrar. Eu sei que esse jogo promete. E, então, toda a preparação do Flamengo foi focado para esse segundo jogo. O nosso jogo mais difícil é contra o Chelsea. E isso já vem sendo estudado bem antes. O Felipe Luiz, ele é cabeça, viveu lá. Aí ainda tem o Jorginho que jogou lá. O próprio Felipe Luiz jogou lá. O Davi Luiz passou, mas não tá mais, mas também jogou lá. E Felipe Luiz, a gente confia. Eu confio no Felipe Luiz. O nosso técnico sabe o que tá fazendo. E ele vai preparar um time bom, porque o jogo é daqui a pouco. E promete demais. A nação já tá lotando lá. Hoje a gente vai bater recorde. A gente vai subir aquela... saiu a lista dos maiores públicos. E a gente ficou lá embaixo com 25, 20 e pouco. Bom, muito pouco. Porque tem aquele problema de imigração lá. A política de imigração do Trump e tudo mais. Mas hoje nós vamos subir aquele ranking. Pode apostar que eu vou subir. E o Flamengo vai ganhar o jogo. Meu palpite é 3-1. E o seu? Beleza? O vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no canal SR Fla, ative o sininho de notificações, chega dando aquele like porque ajuda demais a gente, é de graça e não dói, beleza? Compartilha, comenta, dê seu palpite, dê sua opinião, fala aí o que você acha. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.